Daí, pessoal, mais uma resolução. A expressão 2xy menos 4x mais y menos 2, quando fatorada, resulta. Então aí eu tenho uma expressão polinomial, um polinômio, para realizar aí a fatoração. Então, primeiro, o que é a fatoração? Fatoração é o processo de transformação de uma expressão em um produto. Então, por exemplo, se eu pensar num número 12 e transformá-lo em, por exemplo, 4 vezes 3, eu estou expressando esse 12 na sua forma fatorada, ou em uma de suas formas fatoradas. Então, quando eu transformo alguma coisa em multiplicação, em partes que são os fatores, eu estou aí fatorando então. Então, assim como eu posso fatorar o 12 em 4 vezes 3, eu posso também fatorar aquela expressão em fatores. Então, a expressão é 2xy menos 4x mais y menos 2. Bom, eu tenho aí basicamente 4 modelos ou 4 tipos de fatoração. Então eu tenho que verificar qual desses 4 tipos se encaixa nessa expressão. Então os tipos de fatoração, os tipos, vamos dizer assim, tradicionais, são fator comum, deixa eu botar com mais espaço aqui, fator comum também é chamado de por evidência. Então, fator comum ou por evidência. Tem a fatoração por agrupamento, que é semelhante a esse caso de fatoração por fator comum. Tem a fatoração do trinômio quadrado perfeito. E tem ainda a fatoração da diferença de dois quadrados. Ok? Então são esses 4 casos básicos aí. Então eu tenho que procurar verificar em qual caso essa expressão se encaixa. Bom, já posso eliminar aqui de cara, ó, o caso do trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque essa expressão tem 4 termos. Então não é um trinômio, muito menos perfeito. Então eu já elimino aqui trinômio quadrado perfeito. Também já elimino diferença de quadrados, ou diferença de dois quadrados. Por quê? Porque também, né, a diferença de dois quadrados assume o formato a ao quadrado menos b quadrado, ou seja, uma diferença de 2 termos elevado ao quadrado, que também não é compatível com o que eu tenho aqui nessa expressão. Então, essas duas últimas já são eliminadas. Aí eu vou pensar ou fator comum ou agrupamento. Para que essa fatoração seja realizada em fator comum, é necessário que eu tenha justamente um fator comum em todos os termos aí, em todos os elementos. Aí eu olho 2xy menos 4x mais y menos 2. Tem alguma coisa que repete em todos? A princípio parece que o 2, né? Aqui eu tenho 2, no 4 eu tenho 2 vezes 2, aqui eu tenho 2, mas no y não tenho o fator 2. Então, na realidade, eu não tenho nenhum fator aí que seja comum a todos. Mesmo o x aqui, bom, x tem no primeiro, tem no segundo, não tem nos demais. O y tem no terceiro, tem no primeiro, não tem nos demais. Então, eu não tenho nenhum fator que seja comum a todos. Quando acontece isso, então eu já dispenso aqui fator comum evidência, me sobra agrupamento. E o agrupamento faz o quê? Ele fatora como se fosse aí fator comum, mas em grupos, em partes. Então eu escolho 2 a 2 para fazer a fatoração. Eu posso escolher, por exemplo, o primeiro e o terceiro. E aí eu tenho o y em fator comum, e aí fazendo 4x com menos 2 em fator comum. Ou eu posso colocar ainda em fatoração o primeiro com o último, e aí o 2 está em fator comum,
e o 4x com y. E aí o fator comum eu consideraria o 1. Então aí é questão de escolha. Eu vou fatorar, como na maioria dos casos se faz, o primeiro e o segundo e o terceiro e quarto. Então, entre o primeiro e o segundo, eu tenho que procurar o que repete. Então, eu consigo perceber que repete aqui o 2, né, porque 4 é 2 vezes 2. Então, repete o 2 e também repete o x. Então, 2x é meu fator comum para esses dois primeiros termos aí. Se eu coloco em evidência o 2x, o que me sobra para o primeiro termo? Y. Se eu coloco o 2x em evidência, o que me sobra para o segundo? Menos 2. Faço aqui uma espécie de prova real. 2x vezes y, 2xy, 2x vezes menos 2, menos 4x. Ok? Para quem tem dificuldade em encontrar esse 2x, bem como esse y e esse menos 2, pode pensar assim, ó. Uma coisa prática, dá um pouquinho de trabalho, mas sempre funciona. 2xy e aqui menos 4x. Então, o que é 2xy? É 2 vezes o x vezes o y. O que é o menos 4? É menos 1 vezes. Aí, o 4 não sendo primo, eu o decomponho. 2 vezes 2. Decomponho em fatores primos, né? Fazendo aquele processo. Dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Menos 1 vezes 2 vezes 2 e vezes o x. Agora que está bem desmembrado, eu consigo verificar o que é comum. Que é o 2 e é o x. Está aí, ó. Então está aí o meu 2x sendo o fator comum. E o que resta aqui, o que não é marcado, são os fatores que vão para dentro do parênteses. Olha aqui, ó. Y, está aqui. E também menos 1 com 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Está aqui, ó. Então dá certinho, ok? Então dá para fazer esse procedimento aí de desmembrar os termos em multiplicações e ir circulando os que repetem. O mesmo procedimento no outro agora. Y menos 2. Só que esses dois aqui, ó, y menos 2, não tem nada em comum. Quando acontecer isso, não é muito comum, mas quando acontecer isso, tu coloca o 1 em evidência. E aí repete. Y menos 2. E aí tu observa, ó, que os parênteses ficaram iguais. Isso é uma particularidade da fatoração por agrupamento. E aí então a resposta fica o parênteses que repete, y menos 2, vezes o outro fator, né, um outro parêntese, que é composto pelos de fora, 2x mais 1. E aí está a resposta, y menos 2, que multiplica 2x mais 1, e isso está na letra B, que é a mesma coisa que 2x mais 1, que multiplica y menos 2. Só para encerrar o vídeo, um último comentário. Por que quando eu chego nesta situação, eu pego o parênteses que repete e faço um outro com os de fora? Porque isso aqui na realidade tem um sinal de soma aqui, né? Olha só. Eu tenho esse aqui, fatorei, mais esses dois fatorados. Então, se eu pensar nisso como uma expressão única, olha só, se eu pensar nisso aqui tudo como uma expressão única, o que repete nos dois? O y menos 2. Então, o y menos 2 fica em evidência, é o fator comum. E o que sobra aí? 2x mais 1. Então, 2x mais 1 que sobra vai para dentro do parênteses. Está aqui, ó. Então, é o mesmo procedimento, tá? Na prática, como que tu faz? Pega o parêntese que repete, é a meia resposta. E a outra resposta, ela é adquirida juntando os de fora, juntando os fatores comuns. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.